Olá, tudo bem? Eu sou o Juliano Francisco, do Instituto Medita Fé. Eu quero convidar você a fazer uma reflexão junto comigo, uma reflexão bíblica. E nessa reflexão, o meu objetivo é confirmar a sua herança, a minha herança, a nossa herança. O tema que eu quero conversar com você, e eu convido você a vir comigo junto nessa reflexão, é o que precisamos fazer e ter e ser para recebermos a nossa herança. E para falarmos sobre isso, eu quero ler com você Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, Zaqueu, o publicano. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguiu por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguma coisa extorqui alguém, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nessa reflexão, no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, é importante a gente destacar que aqui Jesus faz 2 falas. Ele tem dois momentos que ele fala com Zaqueu e também com o povo. Dentro dessa reflexão é importante a gente entender o que é que nós precisamos fazer, ser e ter, e se nós precisamos tudo isso para alcançarmos a nossa herança, para alcançarmos aquilo que foi um dia prometido. Vocês perceberam aqui nessa leitura que Jesus fala a respeito da casa de Abraão. Zaqueu, só para a gente entender um pouquinho, Zaqueu ele era chefe dos publicanos. Os publicanos, aqueles que cobravam os tributos do Império Romano. Então o Império Romano colocavam algumas pessoas que eram judeus e aí colocavam pessoas para cobrar os tributos. É como se fosse hoje a Receita Federal, um superintendente da Receita Federal, um auditor, enfim, só para a gente tentar entender. E ele era bem de vida, ele era rico, a Bíblia diz que ele era rico. Nesse processo aqui, que Jesus fala com ele tem momentos bem específicos. E eu quero convidar você a pensar e refletir comigo. São 3 pontos que a gente pode falar que eram 3 obstáculos que Zaqueu precisou enfrentar. Um deles era a sua estatura, o segundo era a multidão, e o terceiro era as pessoas que criticavam ele de ser um pecador, e sendo um pecador, o que eles pensavam dele. Então essas 3 barreiras faziam com que ele se sentia uma pessoa menor do que os outros, sem direito à herança. Mas é importante assim, o que ele fez? E aqui eu já começo uma reflexão. O desejo dele era ver Jesus, era olhar para Jesus. E quando ele estava passando ali, Jesus estava passando e Zaqueu subiu naquela figueira brava, Jesus olhou para ele. É importante a gente falar sobre isso. O desejo que Zaqueu tinha, que era ver, e o que Jesus fez. Jesus olhou para ele. E aí, além disso, o que Jesus fez? Além de olhar para ele, chamou ele pelo nome. Então, às vezes, nós passamos por uma situação, ou uma dificuldade, ou nos sentimos mal pelas críticas das pessoas que estão à nossa volta, como as pessoas estão olhando, às vezes está na nossa cabeça também o que as pessoas estão achando de nós. E aí esse Senhor, Jesus de Nazaré, ele tinha descido até a cidade de Jericó. Essa cidade de Jericó, ela era próximo do Rio Jordão e ela ficava a 8 quilômetros Ela fica, né? Na verdade ela fica. Eu fui até lá no final do ano passado e aí eu fui nessa cidade e aí eu conheci também essa cidade. Ela é uma cidade que é considerada a mais antiga do mundo, ela tem aproximadamente 11 mil anos, 9 mil anos antes de Cristo. Então é uma cidade bastante antiga, uma cidade pequena, relativamente pequena. Foi a primeira cidade da Terra Prometida que foi
acessada por Josué, já, né, depois de Moisés. Josué vai, os muros são derrubados, vocês conhecem essa parte, essa passagem. De Jerusalém até Jericó são 28 quilômetros, 27 quilômetros aproximadamente. Então, imagina, Jesus vivia lá no norte, andava na região do Mar da Galileia. Ele desceu até Jerusalém, de Jerusalém ele desceu até Jericó. Um pouco antes dele entrar na cidade de Jericó, tinha aquele cego no caminho. Olha que interessante, né? Aquele cego no caminho também pediu para ver. Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? E ele falou, quero ver. Então veja, e o mesmo desejo estava no Zaqueu. Queria também ver, ele queria ver Jesus. E aquele cego, provavelmente a primeira pessoa que ele viu foi Jesus. Imagine você, na sua vida, alguma coisa que você não está conseguindo enxergar, alguma coisa que falta você enxergar, e aí quando você consegue enxergar por meio de Jesus Cristo, você enxerga os olhos do Mestre. É uma dádiva. E Zaqueu, não esperando isso, apenas querendo vê-lo, subiu nessa figueira brava. E lá de cima ele esperava que o Mestre passasse por aquele lugar. Eu estando lá em Jericó, a gente passa numa rua que eles dizem que é essa como se fosse uma avenida, é um local que realmente poderia ter passado ali. Então a gente imagina a cena. E tem lá uma figueira brava que eles dizem que pode ser também aquela que Zaqueu subiu. É um pouco difícil, mas vamos imaginar que aquela, simbolicamente pelo menos, era a figueira que ele subiu. Lá em Jericó, que é próximo do Rio Jordão e também próximo do Mar Morto. Por que Rio Jordão? Porque as duas abastecem tanto o Mar da Galileia quanto o Mar Morto. O Rio Jordão fica entre elas. Por isso que eu estou falando nesse sentido. Então, ali hoje, para vocês terem ideia, vivem os palestinos naquela região. Para a gente atravessar, a gente tem que mostrar as credenciais, entra soldados dentro do ônibus, olha os passaportes, às vezes faz uma investigação. Então a gente transita por essas fronteiras aí. Mas por que eu estou falando tudo isso? Para situar nós de como que era Jericó, a distância que ela estava de Jerusalém, e essa manifestação de Zaqueu quando soube que Jesus estava indo para lá. Porque Jesus não foi muitas vezes para a região sul da Judéia, principalmente na região ali de Jericó, do Mar Morto. Então Zaqueu provavelmente pensou, é uma oportunidade para eu ver Jesus, esse tal de Jesus de Nazaré, que já tinha feito muitos milagres, naquela ocasião já tinha feito bastante curas e falado bastante sermão e bastante parábolas. Então provavelmente esse Zaqueu já tinha ouvido falar dele, talvez até tinha visto ele lá no templo, lá em Jerusalém, mas ele queria ver Jesus ali, na terra dele, onde as pessoas estavam criticando que Zaqueu era um pecador. Então essas três barreiras que Zaqueu precisou enfrentar. A primeira, a estatura dele. A segunda, a multidão, que daí impedia ele de ver. E a terceira era as críticas dessas pessoas que acreditavam que ele era um pecador. Como que Zaqueu rompeu isso? Ele rompeu com a humildade. Um homem rico, um homem já com toda a posição que ele tinha, o status que ele tinha, do cargo e do dinheiro e a posição que ele ocupava, ele subiu numa figueira. Hoje em dia já é estranho um adulto subir numa árvore, já é estranho, né? Então imagina você, adulto, subir numa árvore para ver um homem, né? Para ver uma pessoa. Então aquilo poderia causar alguma preocupação, mas nesse ponto ele não teve preocupação. Ele foi humilde para romper esses três obstáculos: as críticas, a estatura dele e a multidão que impedia. E o que ele ganhou com isso? Ele ganhou que Jesus Cristo, passando, parou embaixo da figueira, olhou para ele e falou com ele, chamou ele pelo nome. Às vezes nós pensamos que o Senhor não está vendo nós. Às vezes nós pensamos que o Pai não está olhando para nós. Às vezes nós pensamos que Jesus Cristo não está enxergando o que é que nós estamos fazendo aqui na terra. Pode ter certeza, eles estão vendo, estão sabendo, e Jesus está intercedendo por nós neste momento lá no céu. Eu não sei o momento que você está passando agora, vivendo, a situação que você está enfrentando, mas saiba que o Pai está no céu e Jesus está à destra dele intercedendo por você, intercedendo por mim, intercedendo por nós. Quando aquele cego estava no caminho, gritando, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, o que fez, vamos aprofundar um pouco mais nessa reflexão, o que fez aquele cego estar naquele momento, naquele lugar, naquele caminho, exatamente? O que você acredita que fez Zaqueu? Qual foi
De onde veio esse desejo de Zaqueu de ter essa ideia, de ter esse desejo de ver Jesus e subir naquela figueira brava, naquela pequena árvore? De onde vem isso? Eu quero crer que foi o Espírito de Deus movimentando aquele coração. Eu quero crer que, assim como aconteceu comigo, assim como aconteceu com alguns de vocês, que nós somos movimentados pelo Espírito de Deus para estar no lugar certo, na hora certa, para ouvir a mensagem certa, da pessoa certa. E aí Cristo nos alcança. E quando Cristo nos alcança, a nossa vida é transformada. E é aqui que está o convite e um pedido de permissão. Então me permita dizer isso agora na sua vida, que talvez ouvindo essas palavras que nós estamos falando agora, que nós acabamos de ler, ela está fazendo você refletir e está alcançando o seu coração. Eu quero crer que Deus tem esse poder. Jesus pode, assim como aconteceu com Zaqueu, também te alcançar, parar e olhar para você e chamar você pelo nome. Dentro desse momento que você está aí, Zaqueu desceu rapidamente daquela árvore. Ele desceu porque Jesus falou, deu uma ordem, né? Desce depressa. Vocês já desceram de uma árvore rapidinho, assim, depressa? Sua mãe, seu pai um dia te chamou e você estava numa árvore quando era criança, e aí você precisou descer correndo? Você desce meio que escorregando, meio riscando, raspando o braço nos galhos, meio que caindo no chão, não é verdade? Imagina como que Zaqueu desceu daquela árvore. Imagine só aqueles obstáculos que ele passou, da estatura dele, a multidão cercando e também as críticas. Naquele momento que ele descia, isso tudo desapareceu. Simplesmente ele não lembrou de estatura, ele não lembrou de multidão e muito menos ele lembrou das críticas. O que aconteceu? Jesus abraçou ele e recebeu ele gostoso, com alegria, com regozijo. Então essa palavra, ela nos abraça, porque é a palavra de Deus, é a própria palavra de Deus. E aí eles foram para a casa de Zaqueu. Zaqueu sendo rico, provavelmente, o que aconteceu? Tinha uma mesa, Jesus com seus apóstolos sentaram à mesa, e aí em volta, e aí Jesus naquele silêncio total, vocês percebem aqui que entre Jesus abraçá-lo e até o momento que ele ficou ali, provavelmente Zaqueu olhando para Jesus e os apóstolos, não falavam nada. Ele foi recorrendo à mente dele, aquilo que ele estava fazendo de certo ou fez de errado, a consciência dele foi cobrando ele. E o que aconteceu? Ele não aguentando aquele silêncio divino de Jesus Cristo, aquele silêncio foi incomodando ele de tal forma que ele disse: Senhor, Senhor, aqui nessa versão diz, olha Senhor. Então ele exclamou, já estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se eu extorquir alguém, alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Então assim, metade dos meus bens eu já estou dando, já estou liberando isso. Agora, se eu extorquir alguém, eu quero indenizar isso 4 vezes mais. E Jesus lhe disse, então é a segunda vez que Jesus fala com ele aqui, hoje houve salvação nesta casa. É uma exclamação, hoje houve salvação nesta casa. O que Jesus estava trazendo aqui para ele? A salvação, o reino de Deus, as boas novas de alegria, o evangelho de Jesus Cristo puro, direto da fonte, vindo da boca do Filho de Deus, olhando para ele e disse, hoje houve salvação nesta casa, na casa de Zaqueu. Aqueles que estavam criticando que ele era um pecador, ele estava dizendo em alta voz, para todos ouvirem, mas o assunto era com Zaqueu, salvação nesta casa. E agora Jesus explica para a multidão, para os discípulos, para os apóstolos, ele explica assim, porque este homem também é filho de Abraão. Vamos parar por aqui um pouquinho e pensar, por que Jesus fala de Abraão? Para a gente entender um pouquinho, vamos lá em Gênesis, no capítulo 14, vamos no versículo 18. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Então perceba que esse Melquisedeque era uma pessoa muito importante. Lá em Romanos a gente sabe quem ele foi. A gente já sabe aqui, e eu convido você também a refletir sobre isso, que essa pessoa não era uma pessoa comum. Esse rei de Salém
esse sacerdote do Rei Altíssimo, do Deus Altíssimo. Rei de Salém, nós podemos pensar em Jerusalém, ele trouxe pão e vinho. Quem que é o pão da vida? E quem que é a videira, o vinho puro, o segundo vinho melhor? É o próprio Jesus Cristo, servindo Abraão. Então, quando Jesus estava falando com Zaqueu naquele momento na mesa, olhando para Zaqueu e falando para todos, este também é filho de Abraão, é o mesmo Jesus que estava lá, servindo o pão e o vinho para Abraão e dizendo para ele: bendito seja você, Abrão. Até aqui, Abraão ainda era Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Então é bendito seja você. No capítulo 15 de Gênesis ainda, no versículo 1, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão. Agora aqui é o próprio Deus falando para Abrão por uma visão. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. E aí Abraão fala: mas como que eu vou ter uma recompensa? Como é que eu vou ter uma sucessão? Como é que eu vou ser abençoado a minha geração se eu não tenho filho ainda? E ele questionou Deus: pode meu servo Eliezer gerar filhos para mim? E esse ser a minha herança? E aí o Senhor fala com ele no capítulo 15, no versículo 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Então ele questionou Deus, né? Pode ainda de um servo? E o Senhor Deus falou para ele: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Por que eu li essa parte? Para contextualizarmos aquela conversa que Jesus, o sumo sacerdote, estava tendo com Zaqueu e com aquela multidão que estava criticando Zaqueu e dizendo: este também é filho de Abraão. Quando a gente pensa, essa frase parece ser simples, mas ela traz todo um significado, traz todo um contexto. Sabe as estrelas que Deus mandou Abraão tentar contar? Conte se você puder. Essa será a sua herança e vai sair de você, vai sair das suas entranhas. Então a promessa de Deus, ela não cai por terra. A palavra de Deus que veio na terra, ela não voltou vazia. A palavra de Deus é Cristo. Ela desceu até a terra e voltou com essa esperança para nós, da vida eterna, e ele com uma noiva marcada, um casamento marcado, com as bodas marcadas. É uma reflexão bastante profunda, pelo menos para mim, eu estou sentindo aqui o quanto ela está sendo importante e profunda. E dentro desse processo, Jesus estava devolvendo para Zaqueu, para a casa de Zaqueu, o direito da herança. Ele estava confirmando a sua herança, a minha herança, a nossa herança. Então Zaqueu entendeu aquilo. O povo que estava em volta entendeu aquilo. É fácil para Jesus, naquela época, curar um cego, falar para ele: veja. Já não era muito fácil, mas para Jesus era. Agora ele sentar na mesa de um pecador, de um rico, e dizer para ele: a salvação chegou na tua casa por causa da humildade que estava no coração, por causa daquele desapego que Zaqueu tinha de entregar metade dos bens que ele já tinha, e se ele tivesse defraudado ou tivesse extorquido alguém, ele pagaria 4 vezes mais, ele indenizaria essa pessoa 4 vezes mais. Então, nesse silêncio divino agora dessa meditação, eu quero convidar você a pensar em que área da tua vida, em que momento da tua vida você já se sentiu acusado, já se sentiu alguém te apontando os dedos, querendo te apedrejar porque você é um pecador, porque você foi um pecador, ou porque você está no pecado, porque você acabou de sair do pecado, ou porque você está a pecar, você está a um ponto de pecar. Então saiba que, assim como Jesus apareceu para Zaqueu, olhando para ele disse: Zaqueu, desce depressa, sai daí depressa, vem cá, me abraça, vem cá. E aí regozijaram juntos e foi além, foi na casa. Hoje Jesus, através do Espírito Santo de Deus, o próprio Pai, o próprio Filho, o Espírito Santo de Deus, ele entra na nossa casa, no nosso templo, né? Que é a morada do Espírito Santo. Você tem a sua herança garantida? Você se sente salvo? É uma pergunta. O quanto você se sente salvo? O quanto você faz parte dessa herança de Abraão? Agora, Abraão. O quanto você é uma estrela daquela que Abraão olhou naquele dia no céu e tentou contar. Então, buscar os que estavam perdidos
Essa era a função de Jesus naquele momento. Ele não veio pegar aqueles que já faziam parte. Ele veio para os que estavam perdidos. A dracma perdida, a ovelha perdida, o filho pródigo. É para esses que ele veio. E Zaqueu era um desses. Era um desses que estava ali sendo considerado perdido. Mas Jesus foi lá e resgatou ele. Resgatou ele e a casa dele. Se você está preocupado com a sua casa hoje, se vai haver salvação com você, na sua casa, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, com sua mãe, seu pai, com seus netos, pensa nessa palavra. É uma palavra que é a palavra de Deus, não a que eu estou falando, mas essa que nós lemos e nessa que nós estamos refletindo pelo Espírito Santo de Deus. Observe nela. Acredite que Deus, Ele pode confirmar a sua herança, e esse foi o objetivo desse nosso encontro, desse nosso momento. Convido você a acreditar que é possível, ao ler as Escrituras, examinar as Escrituras, meditar na palavra, refletir, deixar entrar nesse silêncio divino, assim como Zaqueu ficou incomodado naquele silêncio divino. Jesus não falava nada. Aquilo foi apertando o coração dele, a consciência dele foi esmagando a ponto de sair: Senhor, eu estou dando metade dos meus bens já. Se eu extorquir alguém, vou indenizar 4 vezes mais. Jesus não tinha falado uma palavra. Que esse silêncio divino do Pai, do Filho, do Espírito Santo esteja te incomodando agora, te faça refletir, te faça fazer algum ajuste na sua vida e não tire você do alvo, que é Jesus Cristo. Volte para o alvo, que é Jesus Cristo, e aí você vai sentir que a herança ainda é sua, que a salvação chegou na tua casa e que você tem direito, assim como Zaqueu e tantos outros. E nós que somos também os gentios, aquele que Paulo falou com eles, que fazemos também parte. Tem os circuncisos na carne, que era dessa geração de Abraão, e os circuncisos no coração. Nós somos circuncidados no coração pelo selo da promessa, o selo do Espírito Santo, aquele batismo com fogo. Fique na paz, até a próxima. Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida, o seu trabalho e a sua família. Até mais.